Se você também é um viciado em carro e acaba de ter um bebezinho viciado em carro, talvez eu tenha uma sugestão de novo carro ideal para você na faixa de R$160 mil. Agora sim, podendo falar um pouquinho mais alto e botando o meu dinheiro onde está minha boca, como se diz nos Estados Unidos, porque no vídeo de início de ano que eu elenquei as 10 melhores compras do mercado brasileiro em 2023, eu elenquei o Fastback Abarth como uma delas, justamente por ele ter essa conciliação de desempenho e espaço como poucos carros no mercado brasileiro nessa faixa de R$160 mil. Um parênteses importante, né? Meu dinheiro figurado aqui, galera. Ainda hoje, depois de 10 anos fazendo vídeo de carro na internet, 3 anos com o canal aí, tem comentários a cada vídeo, a cada moto, criticando a minha compra. Não, galera, a gente faz aí uns 150 reviews de carro e moto por ano e eles não são todos meus, senão eu seria um bilionário, né? A gente pega o carro com os departamentos de imprensa das montadoras para poder produzir conteúdo e contar para vocês o que eles têm de bom e de ruim. No caso do Fastback Abarth, o grande predicado para mim está aqui, ó, o porta-malas de quase 600 litros que, ó, comporta sem grandes dramas um carrinho de bebê, coisa que no irmão dele, no Pulse Abarth, você não conseguiria colocar um carrinho de bebê desse tamanho e aqui, ajeitando bem, ainda caberia, vai, 2 malinhas médias, uma mochila. O Fastback Abarth para mim é menos bonito que o Pulse Abarth, mas não dá para negar que ele é bem mais funcional por conter ali o porta-malão. E lembrando que estamos falando de exatamente o mesmo powertrain aqui, desempenhos muito parecidos, né? O motor que é bastante anunciado ao mundo aqui, que você está num Abarth. Mas na realidade, né, a gente está falando do 1.3 turbo 270, já bem conhecido aí da Stellantis. Eu tive, por exemplo, esse motor no meu Renegade Sport, que de pegada esportiva não tinha nada, né? Porém, para alegrar você que gosta de acelerar, gosta de dizer ao mundo que tem gasolina nas veias, as modificações não são apenas estéticas, não. Olha só que coisa fora do comum dentro do certo marasmo e conservadorismo que tomou a indústria aí nos últimos anos quando a gente fala de carros mais esportivos. Ó, acionei aqui. Sobe o som aí, ó, porque dá uma olhada nesse ronco. Pops and bangs na veia aqui, ó. Nem precisa acionar o modo Poison, que deixa o remap aqui, o remap não, né, a calibração de mapa, de acelerador e tudo mais ainda mais agressivo. O ronco até some, ó, os Pops and bangs no modo Poison, que interessante. Mas esse sim é um caso de ronquinho de esportivo, ele tem. E olha, não é só quando você acelera, o carro aqui em ponto morto na garagem, ele tem um nível de ruído, para quem está do lado de fora, bastante elevado, né? Até atípico em relação a um SUV familiar, a um carro de montadora generalista. Lembrando que, falando ainda de diferenças entre Pulse e Fastback Abarth, aqui a gente tem a ponteira dupla de escape, né? No caso do Pulse, temos a ponteira simples. O que a gente tem de igual nesses dois caras, e aí como carro familiar ele brilha um pouco menos, digamos assim, é o mesmo espaço no banco traseiro do Pulse, com um pouco menos de espaço para a cabeça, né? Então, se o espaço sobra para o carrinho de bebê lá atrás, aqui para a sogrona, para a cadeirinha de bebê, não é tão generoso assim, mas o que é muito generoso, muito bem feito, é a qualidade dos materiais do acabamento aqui, principalmente essa faixa central aqui do painel, numa espécie de neoprene que imita fibra de carbono com a plaquinha. São carros que brilham na percepção de qualidade do interior para a faixa de preço, aí uma receita muito acertada da Fiat, da Stellantis, da Abarth, chame como quiser, na hora de executar os interiores de Pulse e Fastback Abarth. Bora dar uma olhadinha aqui debaixo do capô, como eu estava ressaltando para vocês. A gente tem aqui a plataforma MLA, né? Agora sim, ah meu Deus, não tem manta acústica. Pô, mas se um dos argumentos do carro é justamente o ronco, a gente quer
o máximo de barulho, né? E não tolher esse barulho aqui com uma manta acústica. Então vocês veem aqui, uou, turbo, Abarth, mas na verdade, como a gente vinha falando, o velho conhecido motor T270 1.3 turbo, que funciona muito bem aqui com essa calibração mais agressiva na eletrônica, né? Estamos falando de 0 a 100 abaixo de 8 segundos. Para um carro de 160 mil reais é sim um valor bastante interessante. E escorpiões infinitos aí para o seu gosto, né? Escolha o seu veneno aqui na soleira. Os bancos também têm um couro de muito boa qualidade, né? Me lembra o couro das Ram aqui, com o detalhezinho do escorpião. Enfim, confesso que o Fastback, ele é um carro vindo aí da plataforma MLA, ele tem proporções um pouco diferentes do usual, né? Ele é um carro estreito e longo, mas ele tem o mesmo entre-eixos do Pulse, até por isso ele não brilha tanto assim no espaço do banco traseiro. Ele tem um grande balanço traseiro aqui para ter esse porta-malão. Então ele é um carro longo e estreito e isso torna ele um pouco esquisitinho de alguns ângulos. Eu gosto mais do Pulse, principalmente também da faixinha clássica Abarth aqui, que vem standard no Pulse Abarth. Aqui no Fastback ela é um opcional e ela tem um design diferente, não tem um design clássico. Esteticamente me agrada mais o Pulse Abarth, mas o Fastback Abarth, principalmente o vermelhão, é um carro que eu também consigo digerir, digamos assim, apesar de preferir o Pulse. Eu acho as rodas aqui muito bem acertadas, né, com a calotinha imitando o cubo rápido. Enfim, mais um carro que mostra como a Stellantis, por ter muito mais autonomia do que Volkswagen, do que Chevrolet, do que as outras grandes generalistas aqui no Brasil, a própria Renault, Honda, Toyota, ela consegue criar produtos diferentes para nichos específicos do mercado brasileiro, e eu não consigo imaginar qualquer uma dessas outras marcas aí que eu citei conseguir ter uma resposta rápida para um carro como o Fastback Abarth. A própria Volks, né? O que seria um concorrente óbvio aqui? Um Nivus GTS com motor 1.4. Há quanto tempo a gente fala nisso, né? O Nivus tem aquele visual bacana que lembra um Pointer do terceiro milênio. Tem um porta-malas legalzinho também, porque ele tem o balanço traseiro longo, igual a mesma receita, né? Mesmo entre eixos de polo, mas com o balanço traseiro mais longo. E onde está o Nivus com pegada mais esportiva, com motor 1.4 que está ali na prateleira? Azul Biscay, rodas do polo, é só plug and play, e a Volks não consegue, porque a matriz alemã não vê sentido nisso, é um carro que venderia muito pouco, assim como o próprio Fastback e Pulse Abarth não são carros de volume, são carros de imagem, né? E a Fiat aqui, a Stellantis, consegue fazer esse tipo de entrega para o consumidor brasileiro, por ter muita autonomia na sua operação brasileira, coisa que suas principais concorrentes não conseguem. Mas chega de falar, bora colocar os 185 cavalos, 27 kg de torque, modo Poison, câmbio automático de 6 marchas com pedal shifters para trabalhar e você sentir um pouquinho do veneno do escorpião aqui no dia a dia. Power! Mas afinal, como anda, deputado? Ó, tô trazendo para vocês aqui um pouco de In Real Life. Estamos indo para o EPRI de São Paulo, a Fórmula E, lá no Sambodromo, pelo visto, prontos aqui para pegar um transitinho na marginal. Enquanto a coisa não flui, vamos aproveitar aqui. Poison acionado, segura, peão! Mas vai acontecer algo muito raro na história deste canal. 3 anos já de canal, que loucura como o tempo passa. Eu vou dar razão à internet automotiva brasileira. A internet automotiva brasileira, se você é um recém-chegado aqui no canal, é essa entidade que eu gosto bastante de ironizar, que se revolta profundamente com questões comezinhas em relação a produtos do mercado automotivo nacional, parecendo se esquecer que sempre que você, por exemplo, coloca mais coisas num carro, ele fica mais caro, né? Então, reclamar que um carro não tem algo e ao mesmo tempo reclamar do preço é loucura, né? Definição de loucura. Mas vou concordar com a internet automotiva brasileira num item específico. Vocês estão vendo a posição da câmera aqui na janela do motorista. Tá faltando tetão, faltou um pouco de dieta e treino ao Fastback Abarth, um carro com pegada esportiva. É até engraçado, né? Não sei por que no Brasil se fixou muito, acho que é uma herança dos anos 80 ali, Monza SR com teto solar, se associou muito esportividade com teto solar.
no Brasil. Sendo que, se você parar para pensar, esses dois itens não tem nada a ver. Na verdade, o teto solar, ele até tira performance de um carro porque ele adiciona peso no teto, né? Ele eleva o centro de gravidade do carro. Mas eu acho que na pegada de um SUV com temperamento esportivo, faz muito sentido um teto solar, né? Você poder curtir um dia de sol com a família e principalmente num carro que trabalha tanto, vocês estão ouvindo aí, bum, nas reduções, eu vou até abrir um pouquinho a janela, trabalha tanto o ronco como um argumento aí de diferenciação. Calma, frear, eu estou vendo uma X3 imensa na nossa frente. O teto solar te permite curtir mais esse ronco, então quem sabe até seria um elemento a mais de diferenciação entre o Pulse Abarth e o Fastback Abarth. Se você está um pouco frustrado com a baixa velocidade aqui nesse trânsito, link na descrição aí, a gente já esmerilhou o Fastback Abarth na pista, né? Bastante positivamente impressionado com freios e o próprio desempenho, né? O câmbio é espertinho, as aletas aqui respondem com relativa agilidade. Onde ele deixa a desejar um pouco é realmente na capacidade de contorno, né? É um carro que, por ter um centro de gravidade alto, não faz tanta curva assim, e como todo carro de rua na pista, é muito limitado pelo pneu radial, né? Esses dias aí, estive no podcast do ACF, um abraço ACF, e eu falei que eu não gosto de track day. Na verdade, assim, contrastando com qualquer competição, eu prefiro competir de kart de aluguel, moedor de cana, contra outras 10 pessoas, do que andar sozinho na pista. Foi isso que eu disse. Muita gente tem muita dificuldade de entender esse tipo de analogia, né? Mas por que eu não sou um grande apreciador do track day? O carro de rua, ele tá muito limitado. Nossa, como é escandaloso aqui o assistente. Ele tá muito limitado sempre por pneu, né? O track day sem um semi-slick, a partir do momento que você coloca um Delinte Apex King, né, que você vai pro mundo do semi-slick no track day, aí sim a brincadeira começa a ficar interessante. Senão, você tá sempre muito limitado por pneu e aí não tem muita graça, né, sinceramente. Mas voltando aqui ao Fastback Abarth, a gente mostrou o espaço, né, do porta-malas, essa coisa toda do carrinho. Eu tô comemorando, né, comemoramos ontem a primeira semana aniversário do Noah, então 8 dias que o Noah nasceu hoje, e preciso falar para vocês impressões iniciais sobre a paternidade. Aquele velho ditado americano que se usa aqui no Brasil também, né? Em inglês é It takes a village, e aqui se traduziu como é necessário uma aldeia, né, para criar uma criança. Olha que coisa verdadeira. A gente tem a minha sogra full time no rolê, temos a Roberta full time no rolê, temos eu part-time, né, porque, por exemplo, tem Fórmula E, precisamos sair de casa, mas eu diria que 2,5 pessoas, que é o que a gente está utilizando no momento, é o mínimo, galera. Para um recém-nascido, olha, realmente a demanda de tempo e esforço é gigantesca. Meu eterno respeito aí a todas as mães solteiras que criaram filhos sem grandes redes de suporte, porque realmente não é fácil. E digo mais, aquela velha piadinha, né? Se o homem que engravidasse, a humanidade estaria extinta. Meu amigo, vou te falar, que Everest que é para a mulher todo esse processo de gravidez, depois parto, depois amamentação. Fechado o parêntese de paternidade, falando um pouquinho mais de Fastback Abarth. Quem é o concorrente mais direto, né, do Fastback Abarth no mercado brasileiro, se a gente for parar para olhar? SUVs compacto médios com alguma pegada mais esportiva nessa faixa de preço aí, 160 mil reais, produto de montadora generalista. São poucos, né? Eu falei ali que bom seria se a Volkswagen tivesse se animado a fazer um Nivus GTS, né? Por exemplo, um Renault Kardian com motor 1.3 da Renault também. Quem sabe aí um Kardian RS também teria algum tempero nesse sentido. O carro que eu consigo imaginar assim, na hora de fazer um comparativo direto, mais próximo nessa proposta, seria, olha só, Corolla Cross GR Sport, né? Que é um carro de quase 200 mil, 196 mil, um carro de menos desempenho, mas um carro de mais porte, né? Uma plataforma maior, enfim, tem um pouquinho mais de dimensões mesmo, né? Apesar de que no porta-malas o Fastback, por ter essa
curiosa combinação aí entre eixos curto com balanço traseiro longo num carro estreito, dá esse porta-malão, dá essa estética às vezes um pouco estranha. Olha só como no dia a dia, né, eu mal e mal, nem precisei pisar muito aqui, ele já conseguiu fazer um downshiftzinho ali e já pegar o torque, ó, baixa uma marcha só, aproveita o torque em baixa e vem. Nossa, o caminhão deu uma fechada no Renegade ali, que Jesus. Mas eu mesmo nunca vi, por exemplo, nas revistas aqui, 4 rodas, Autosport, alguém fazer um comparativo do Fastback contra o Corolla Cross GR, né? Ele realmente não tem um concorrente muito direto. Ali na frente vocês estão vendo uma HR-V, né? Uma HR-V com motor 1.5 turbo também, tem um visual um pouco Fastback da traseira, uma pegada um pouquinho mais esportiva, mas a Honda não posiciona ele dessa forma, né? O Fastback Abarth, ele é muito espalhafatosamente um carro de proposta esportiva, né? Cheio de badges, cheio de detalhes em vermelho, costuras em vermelho e tal. E isso agrada a um público bem específico, que realmente quer esportividade. E aí quando você olha para esse verdadeiro desejo de esportividade nessa faixa de preço, nas marcas generalistas, a gente não vê muita opção, né? A gente vê muito comparativo sim do Pulse Abarth com o Polo GTS. Aí sim, apesar do Pulse tecnicamente ser um SUV, existe uma correlação direta, vamos chamar assim. Beleza, galera? Tá parando o trânsito aqui na Marginal. Vai estar um calorão no AMB, mas mais um ano que vai ser muito divertido a gente acompanhar a Fórmula E de perto. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.